Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos um texto falando sobre o escravo das Minas Gerais. Vamos lá? Vamos dar uma lida no texto, depois a gente dá uma debatida no assunto. É um texto da Neuza Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais, do século XVIII. Olha o texto. O trabalho escravo nas minas tinha singularidade. Era uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. E aí, Walter, o que ela quis dizer? A Neuza Fernandes quis dizer com isso? Gente, quando ela falou de áreas agrícolas, naturalmente, você tem que lembrar que ela está se referindo principalmente ao Nordeste açucareiro, né? A época da Sociedade do Açúcar. Tá? Então, ela diz que nas Minas Gerais havia uma diferença em relação ao escravo que trabalhou no açúcar. Nas Minas Gerais, então havia uma diferença, né? Na época do ouro, tá? Havia uma diferença. Então, Walter, e que diferença é essa? Aí o texto lhe dá alguns detalhes. Olha, apesar de curto, né? Ele diz: havia um complexo meio social que lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. Então está dizendo que o escravo de Minas Gerais, ele tinha mais o quê? Mais iniciativa, e também mais mobilidade. Volta bem, o que é essa mobilidade? A possibilidade dele mudar de status, virar um homem livre, por exemplo, sim. Tanto é que o número de escravos em Minas Gerais alforriados, proporcionalmente falando, é muito maior se comparado à sociedade do açúcar. Tipo assim, eu já vi alguns historiadores dizerem que na sociedade agrícola do Nordeste açucareiro, de cada 1.000 escravos, apenas 5 ou 6 conseguiam se libertar antes da morte. Em Minas Gerais, esse número era 10 vezes maior. Ou seja, de cada 1.000 escravos de Minas Gerais, 1.000 escravos, 50 ou 60 deles conseguiam a liberdade antes de morrer. Então, significa que a sociedade mineradora, ela é uma sociedade mais dinâmica. É uma sociedade o quê? É uma sociedade mais dinâmica. Isso faz com que ela seja singular, né? Olha o que o texto diz, olha, tá vendo? Era uma sociedade que apresentava o quê? Uma singularidade. Então, uma diferenciação em relação às sociedades agrícolas do Nordeste açucareiro. Então, tem uma sociedade mais dinâmica. E por que acontecia? Bom, pessoal, acontecia o seguinte: muitas vezes o dono da mina, ele tinha lá 50, 60, vamos supor, o dono da mina, vamos supor que ele tivesse 50 escravos, e às vezes ele dava o azar de passar meses sem encontrar um mísero grama de ouro. Poderia acontecer? Poderia, sim. O cara passar meses sem encontrar um grama de ouro. Então, como sustentar 50 escravos se você não tem dinheiro? Então, o que o dono da mina fazia? Fazia um acordo com esses escravos. Qual era o acordo? Esses escravos, eles iriam procurar ouro por conta própria. Iam procurar ouro, certo? Vamos botar assim, por conta própria. Então, eles também teriam que prover o próprio sustento, e isso, o dono da mina não iria sustentá-los. Eles tinham que embrenhar-se nas matas, nos rios, procurando ouro. Então, se eles encontram ouro, eles trazem o ouro para o dono dele. Esse ouro era pesado, certo? E o escravo recebia um percentual. Então, quer dizer que um pequeno percentual deste ouro, um pequeno percentual do ouro ia para o escravo, e isso, um pequeno percentual do ouro ia para o escravo. E a maior parte, claro, para o dono. Sim, a maior parte do ouro, né, ia para o dono da mina. E esse percentual dava para o cara comprar alforria? Sim, depois de algum tempo dava para ele comprar sua alforria. Cara, em Minas Gerais, nós tivemos escravos que se tornaram ricos. Quer dizer, ex-escravos, que além de comprar sua liberdade, compravam até escravos de outros, a liberdade de outros escravos, ou chegavam mesmo a serem donos de escravos.
Nós tivemos um exemplo de uma escrava muito rica e famosa, que já foi tema de uma novela, a famosa Chica da Silva. Já ouviram falar dela? Pesquisem uma hora. Claro que o marido, né, o amante que ela teve, ajudou muito. Mas ela foi uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais e era uma mulher negra. Chica da Silva, Chica da Silva. Ela chegou a ser dona de escravos. Tá? Beleza? Muito bem. Então, acerca da singularidade, é correto afirmar que o Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava que depois de 7 anos de cativeiro, os escravos da mineração seriam automaticamente soltos. Mentira, isso nunca existiu. Não fazia parte do Regimento das Minas isso aqui. Tá? Letra B. A presença de escravos nas regiões mineiras foi pequena. Não foi pequena, foi 3 vezes maior do que na Sociedade do Açúcar. Então, não foi uma presença pequena, foi gigantesca. Letra C. A dinâmica da economia mineira no decorrer do século XVIII comportou o aumento do número de alforrias, está vendo? Olha, aumento do número de alforrias pagas, gratuitas ou até condicionais. Tipo assim, se você fizer isso, eu te permito a alforria. Você me a resposta? Eu acho que sim, mas vamos ver as outras letras. Letra D. A exploração aurífera das Minas Gerais, ou nas Minas Gerais, organizava-se por meio de grandes empresas, o que impediu a formação de quilombos. Mentira, Minas Gerais está repleta de quilombos, várias regiões quilombolas surgiram em Minas Gerais, como também na Sociedade do Açúcar. Bote uma coisa na sua cabeça. Onde tinha escravo, tinha rebelião, tinha fugas e tinha quilombos. Então, não é verdade, né, dizer que impediu fugas, está errado. A preponderância do trabalho livre na mineração, mentira, já está errado. Predominava o trabalho escravo. Então, vou também a resposta vai estar na letra C. E aí, deu para entender? Massa, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.